Olá, sejam muito bem-vindos à etapa 2 do curso de autoconhecimento Aurora. Eu quero saber como que foi realizar a etapa 1. Me manda mensagens privadas lá pelo Instagram, e-mail, de alguma forma, e me deixa saber como que foi, o quão desafiador foi esse processo inicial de olhar para dentro e se enxergar com a maior honestidade que tu conseguiu. Então, vamos iniciar a etapa 2 deste curso. A etapa 2 se chama Despertando para a Vida. E é exatamente o processo onde a gente começa a ter uma outra compreensão do impacto daquilo que a gente faz, pensa e sente. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma frase muito conhecida que é: quando você muda, o mundo muda. E é mais ou menos isso que acontece. Por que quando a gente muda, parece que o mundo e que as pessoas mudaram? Porque nós estamos mudando a nossa lente. Então, eu vou dar um exemplo. Se a gente está usando um óculos que tem uma lente azul, parece que tudo que a gente enxerga tem uma nuance azulada. Mas, se a gente troca por uma lente vermelha, por exemplo, parece que tudo vai ter aquela nuance vermelha. E se a gente muda para uma lente amarela, a mesma coisa, a nuance vai ter a tonalidade da lente que nós estamos enxergando. Então, por que algumas pessoas são pessimistas e outras são otimistas? O que que muda? O que muda é justamente a lente e a forma como a pessoa enxerga a vida e os eventos. Existe uma máxima quando a gente está estudando o estresse, né? E aqui é uma área que eu trabalho bastante, que diz que tu só pode mudar a forma como tu reage à situação. Tu não tem como mudar a situação em si, mas a forma como tu reage e enxerga a situação é aquilo que está no teu controle. E são as lentes como a gente enxerga. Tem pessoas que passam por situações extremamente difíceis, né? E reagem de uma forma extremamente resiliente e outras nem tanto, acabam adoecendo muito. Então, o que muda é a forma como a gente, dentro da gente, enxerga as situações e o mundo. Então, o que você tem escolhido? E por que eu digo o que você tem escolhido? Porque na maioria das vezes a gente liga um piloto automático e deixa um padrão mais confortável para a gente de funcionar. E muitas vezes a gente mantém um padrão de pessimismo, um padrão de enxergar somente os problemas, né? E não se dá conta que esse processo ele é tão automático e ele faz tanto mal na nossa vida e não se dá conta de fazer essa alteração. Então eu digo que o que você tem escolhido, porque definitivamente é uma escolha que tu pode fazer de mudando, né? Um olhar mais pessimista e negativo para um olhar mais otimista e uma lente um pouco mais leve e esperançosa da vida. Então vamos lá. Não sei se vocês já observaram, mas a maior parte da nossa comunicação é aquela que acontece de uma forma invisível. A gente comunica muita coisa para as pessoas e para o universo, mesmo sem falar nenhuma palavra. Então, o que você tem comunicado ao mundo? E aqui a gente já começa a entender o impacto da intenção que a gente tem dentro da gente e da forma como a gente se comporta. Muitas vezes a gente não se dá conta por que algumas situações acontecem com a gente. E quando nós vamos olhar de uma forma muito honesta para a forma como a gente se comunica e se relaciona com as pessoas, com as situações e com a vida, a gente vai entendendo que, por questões internas nossas, muitas vezes por dores nossas, a gente já se relaciona, por exemplo, de uma forma mais reativa e para se proteger. E não entende, talvez, o porquê que as pessoas não se aproximam, ou porque as pessoas já criam um afastamento, né? Isso foi só
um exemplo para a gente ter noção de que muitas vezes, mesmo sem falar nada, a gente está comunicando coisas para as pessoas e vive de acordo com essas respostas. Então, como me expresso? Como tu tem te expressado? Te observa como que tu tem te relacionado com os outros, com as situações, como que tu tem enxergado as situações, como que tu tem te expressado, o quão equilibrado vem sendo esse processo, quais as informações que você tem transmitido através daquilo que tu tem de ação, de pensamento, de emoção. Muitas vezes a gente passa pensando coisas negativas dos outros, coisas que não constroem nada de positivo e não entende o porquê que essas situações acabam se aproximando de nós, mesmo que não sejam verbalizadas. Isso é um primeiro ponto de atenção extremamente importante para a gente começar a entender o impacto das nossas ações, mas principalmente daquilo que a gente passa alimentando dentro da nossa mente todos os dias. Então, aí tem uma imagem, né? No slide anterior também, né? Observem o que essa pessoa, o que essa mulher está transmitindo no olhar, na postura que ela está sentada. Observem bem. E aí agora essa outra imagem, a mesma pessoa se portando de formas diferentes. Imagina que essa pessoa está na frente, por exemplo, numa situação de trabalho e tem o chefe dessa pessoa observando cada uma das situações. Quais as mensagens que essa pessoa está transmitindo? Muitas vezes a gente até é capaz de observar o outro, mas não é tão capaz de observar a gente mesmo quando a gente está fazendo esse tipo de comunicação. E é então que a gente entra num ponto muito importante, que é o ponto de cocriação da realidade. Nós temos a capacidade de criar a realidade que a gente vive através dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações. Então, quando a gente vive com uma determinada lente, a gente está alterando tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, vai ter aquela nuance. E a gente vai, a partir disso, co-criando e criando, né, gerando uma realidade que tem relação com as nossas crenças, mesmo que essas crenças sejam bem limitantes, de acordo com os nossos medos, de acordo com os nossos desequilíbrios e também de acordo com aquilo que a gente tem de bom. Mas, de modo geral, nós somos mestres em nos sabotar e nos boicotar. Então, para criar uma realidade que tu deseja viver, uma realidade que está mais alinhada com a tua alma e com os teus potenciais, o primeiro passo é realmente poder olhar para aquilo que tu pensa, sente, faz e fala. São extremamente importantes, pois na medida em que, a gente consegue ser honesto com a gente, e 2, a gente consegue prestar atenção naquilo que a gente está pensando e co-criando, mesmo que seja de forma automática, a gente começa a ter pistas de que informação que a gente está enviando para o universo. E aquilo que a gente envia, a gente também recebe a resposta de volta. E aí eu te pergunto, tu cria o teu próprio inferno? De modo geral, a gente tende a pensar que a gente vive num inferno, mas que não é nossa responsabilidade. São as circunstâncias da vida, são as situações que chegaram, são as pessoas que fazem coisas horríveis com a gente não entende o porquê. Esse é um padrão de vitimização. Quando iniciamos qualquer processo de autoconhecimento, o processo de vitimização, ele precisa ser honrado e transmutado. Por quê? Quando a gente se autoconhece, a gente começa a ver aquilo que estávamos falando agora,
sobre o processo das nossas lentes, das nossas crenças, do que a gente cultiva no nosso pensamento e da forma como a gente se comunica, mesmo que de forma invisível, com o universo, com as pessoas. Então, não sei se isso é uma boa ou se uma má notícia, mas sim, nós criamos o inferno que nós vivemos. Assim como nós criamos toda a abundância e a prosperidade que nós desejamos também. Nós somos capazes de criar a realidade que a gente deseja viver, mesmo que seja mudando a forma como a gente enxerga as situações que ocorrem conosco. Então, onde está o teu foco? O teu foco está no positivo ou no negativo? O teu foco está em achar soluções ou problemas? E por que eu te pergunto isso? Porque independente da onde seja, onde tu focar, é o que vai acontecer na tua vida. Onde tu direcionar o teu foco, a tua energia, a tua atenção e o teu esforço, é a realidade que tu vai viver. Então, se tu criar um esforço ativo, né, de olhar para os teus padrões, de sair do processo de vitimização, de entender qual que é a tua parte da responsabilidade no processo, com certeza tu vai ter um salto gigante de evolução dentro de ti mesma, de entender o poder que tu tem nas mãos ao se tornar responsável pelos teus próprios processos e pela forma como tu tem vivido. E aí que a gente entra no processo de autoobservação e autorresponsabilidade. E aí eu te digo uma coisa muito séria. Se tu acha que alguém neste universo, neste planeta, sabe mais de ti do que tu mesma, aí a gente encontra um ponto bem delicado. Porque ninguém pode saber mais do que tu sobre ti mesma, sobre ti mesmo. Então, se tu tem ainda essa crença de que tem uma pessoa que vai saber mais e vai te dizer o caminho das coisas, eu te convido a te observar mais, a te interiorizar mais, a te conhecer mais e a também a desenvolver um processo de autoempoderamento, onde tu começa a confiar mais nos teus próprios processos, confiar mais na voz do teu coração, da tua intuição e daquilo que é verdade para ti, na tua verdade interior. E quando que a gente consegue descobrir a nossa verdade interior? Já vamos ver, vamos ver. Então, para que tu pegue as rédeas da tua vida, é necessário que tu se conheça e tu se torne responsável pelas tuas escolhas. Então, é exatamente o processo que a gente estava falando, sair da vitimização e entrar para um processo de autorresponsabilização por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente deseja. E se tornar responsável não é tão simples assim. Por quê? Porque no momento em que a gente pega as rédeas da nossa vida, a gente tem, então, o controle de decidir para que direção a gente quer ir. E muitas vezes isso pode desagradar outras pessoas que não estavam acostumadas a te ver agindo de uma forma mais empoderada e de uma forma mais segura, determinando aquilo que tu deseja viver. Mas não tem problema, porque isso é a expectativa dos outros sobre ti. Mais importante é que tu desenvolva a tua capacidade de ser verdadeiro contigo e honrar aquelas vontades e desejos que habitam dentro de ti. Então, para você saber onde ir, é preciso, antes, aprender a ouvir o seu coração e a sua mente de uma forma correta. E aí tem a pergunta ali, né? Qual que é a forma correta? Né? Então, é aí que eu queria chegar. Não existe uma receita de bolo. O que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje é a forma que faz sentido para mim. Para eu me empoderar e trazer maior autorresponsabilidade para minha vida, lá no começo, quando eu comecei esse processo, foi extremamente importante e ainda é até hoje
o processo de meditação e de interiorização. De verdade, se interiorizar é a oportunidade que a gente tem de ouvir os nossos próprios barulhos. É uma oportunidade que a gente tem de reconhecer, de ser honesto com a gente mesmo e de reconhecer o que de verdade passa dentro da gente. Então, quando a gente silencia o externo, a gente abre as portas para ouvir aquilo que está interno dentro da gente. E esse processo, para mim, foi e é transformador. Sempre que eu tenho dúvidas, que eu estou com dificuldade de ter discernimento entre as coisas, eu silencio, eu entro em introspecção, silencio os ruídos externos e entro em introspecção para poder me ouvir. Ouvir a minha intuição, o meu coração e, mais do que isso, sentir e perceber a minha verdade interior. Isso é o que faz sentido para mim. Com certeza, pode ser que isso faça sentido para ti, mas com certeza tu vai encontrar processos que fazem sentido para ti na prática. É só vivenciando as coisas que tu vai conseguir saber o que funcionou ou não para ti. E aí, então, onde a gente começa a nossa segunda prática. Então, a aula de hoje, na etapa 2, está terminando, e eu vou pedir que assim que essa aula finalizar, tu abra, então, a tua apostila da etapa 2 e se dirija para a página 7, onde a prática de hoje tem relação com o monitoramento dos seus pensamentos. Então, por um dia, tu vai monitorar os teus pensamentos. Então, observa todos aqueles pensamentos que são automáticos, que são positivos, que são negativos, pensamentos que tu emitiu sobre ti mesma, sobre os outros, sobre as situações. Somente dessa forma, no final do dia, eu tenho certeza que tu já vai identificar um padrão recorrente teu, porque ao longo de um dia a gente pensa muita coisa, tá? De verdade. Então, quando terminar esse dia, observa esses pensamentos, observa esses padrões que tu conseguiu identificar e escrever e dá uma olhada qual que é o teu padrão recorrente. O que é aquilo que tu mais pensa? Qual que é aquele padrão de pensamento que é mais positivo, é mais negativo? Tem um padrão mais de vitimização? Tem um padrão mais de, daqui a um pouco tá sempre olhando aquilo que tu não tem e invejando aquilo que o outro já tem, de achar que precisa diminuir o outro para que tu se sinta melhor. Então, assim, existem infinitas possibilidades de padrões e eu expresso a minha intenção aqui para ti, que tu possa fazer isso da forma mais honesta e clara possível, assim tu vai conseguir ter mais uma pecinha do quebra-cabeça para a gente completar e continuar na próxima etapa. Então, eu te espero na aula em vídeo na etapa 3. Até mais!